Palavras diárias de Deus. Como as pessoas deveriam cooperar com Deus durante este estágio de sua obra? Atualmente, Deus está testando as pessoas. Ele não está declarando nenhuma palavra, mas está se escondendo e não está fazendo contato direto com as pessoas. Vendo de fora, parece que ele não está fazendo obra alguma, mas a verdade é que ele ainda está operando dentro do homem. Quem quer que esteja buscando a entrada na vida, tem uma visão para a sua busca da vida e não tem dúvidas, mesmo se não entender completamente a obra de Deus. Enquanto passa por provações, mesmo quando você não sabe o que Deus quer fazer e que obra Ele quer realizar, você deveria saber que as intenções de Deus para a humanidade são sempre boas. Se você o buscar com um coração verdadeiro, então Ele nunca o deixará e, no fim, certamente o aperfeiçoará e trará as pessoas para um destino apropriado. Sem considerar como Deus está testando as pessoas atualmente, chegará um dia em que Ele proverá as pessoas com um desfecho apropriado e lhes dará a retribuição adequada com base no que elas fizeram. Deus não conduzirá as pessoas até certo ponto para depois simplesmente abandoná-las e ignorá-las. Isso é porque Deus é confiável. Neste estágio, o Espírito Santo está fazendo a obra de refinamento. Ele está refinando toda e qualquer pessoa. Nas etapas da obra que foram constituídas pela provação da morte e pela provação do castigo, o refinamento foi realizado através de palavras. Para experimentar a obra de Deus, as pessoas precisam primeiro entender a sua obra atual e como a humanidade deveria cooperar. Na verdade, isso é algo que todos deveriam entender. Não importa o que Deus faça, seja refinamento ou mesmo se Ele não estiver falando, nenhuma única etapa da obra de Deus acontece alinhada às noções da humanidade. Cada etapa de sua obra destrói e rompe as noções das pessoas. Essa é a sua obra. Mas você precisa acreditar que, visto que a obra de Deus alcançou certo estágio, Ele não exporá a humanidade toda à morte. Não importa o que aconteça. Ele tanto dá promessas quanto bênçãos para a humanidade. E todos aqueles que o buscarem serão capazes de ganhar suas bênçãos. Mas aqueles que não o buscarem serão abandonados por Deus. Isso depende da sua busca. Sem considerar qualquer outra coisa, você precisa acreditar que, quando a obra de Deus estiver concluída, toda e qualquer pessoa terá um destino adequado. Deus proveu a humanidade com aspirações lindas, mas sem busca, elas são inatingíveis. Você deveria ser capaz de enxergar isso agora. O refinamento de Deus e seu castigo às pessoas são a sua obra, mas as pessoas, por sua parte, precisam buscar uma mudança de caráter o tempo todo. Na sua experiência prática, você precisa primeiro saber como comer e beber as palavras de Deus. Precisa descobrir dentro de suas palavras no que você deveria entrar e as suas falhas. Você deveria buscar a entrada em sua experiência prática e tomar a porção das palavras de Deus que deveria ser colocada em prática e tentar fazê-la. Comer e beber as palavras de Deus é um aspecto. Além disso, a vida da igreja precisa ser mantida. Você precisa ter uma vida espiritual normal e precisa ser capaz de entregar todos os seus estados atuais a Deus. Não importa como sua obra mude, a sua vida espiritual deveria permanecer normal. Uma vida espiritual pode manter a sua entrada normal. Não importa o que Deus faça.
Você deve continuar a sua vida espiritual sem interrupções e cumprir o seu dever. É isso que as pessoas deveriam fazer. É tudo obra do Espírito Santo. Mas enquanto isso, é um aperfeiçoamento para aqueles com uma condição normal. Para aqueles com uma condição anormal, é uma provação. No estágio atual da obra de refinamento do Espírito Santo, alguns dizem que a obra de Deus é tão maravilhosa e que as pessoas com certeza precisam de refinamento. Senão sua estatura será pequena demais e elas não terão como chegar à vontade de Deus. Entretanto, para aquelas cuja condição não é boa, isso se torna um motivo para não buscar Deus e um motivo para não frequentar reuniões, nem comer e beber a palavra de Deus. Na obra de Deus, não importa o que ele faça ou que mudanças ele efetue, as pessoas precisam manter um mínimo de vida espiritual normal. Talvez você não tenha sido negligente neste estágio atual de sua vida espiritual, mas ainda não ganhou muito e não conseguiu uma grande colheita. Sob esses tipos de circunstâncias, você ainda precisa seguir as regras. Precisa guardar essas regras de modo a não sofrer perdas em sua vida e de modo a satisfazer a vontade de Deus. Se a sua vida espiritual é anormal, você não pode entender a obra atual de Deus. E em vez disso, sempre acha que ela é completamente incompatível com suas noções. E embora esteja disposto a segui-lo, você carece de motivação interior. Assim, não importa o que Deus esteja fazendo atualmente, as pessoas precisam cooperar. Se as pessoas não cooperam, então o Espírito Santo não pode fazer a sua obra. E se as pessoas não têm um coração para cooperar, então dificilmente poderão ganhar a obra do Espírito Santo. Se quer ter a obra do Espírito Santo dentro de você e se quer ganhar a aprovação de Deus, então você precisa manter a sua devoção original perante a face de Deus. Agora não é necessário que você tenha um entendimento mais profundo, uma teoria mais elevada ou outras coisas tais. Tudo o que se exige é que você conserve a palavra de Deus no fundamento original. Se as pessoas não cooperarem com Deus e não buscarem uma entrada mais profunda, então Deus tirará todas as coisas que eram delas originalmente. Por dentro, as pessoas são sempre ávidas pelo que é fácil e preferem desfrutar o que já está disponível. Elas querem ganhar as promessas de Deus sem pagar preço algum. Esses são os pensamentos extravagantes que a humanidade nutre. Ganhar a própria vida sem pagar um preço. Mas algo assim já foi tão fácil? Quando alguém acredita em Deus e busca entrar na vida e busca uma mudança em seu caráter, ele precisa pagar um preço e alcançar um estado no qual sempre seguirá Deus, não importa o que ele faça. Isso é algo que as pessoas precisam fazer. Mesmo se seguir tudo isso como uma regra, você precisa sempre conservá-lo, e não importa quão grandes as provações, não pode abandonar o seu relacionamento normal com Deus. Você deveria ser capaz de orar, manter a sua vida na igreja e nunca abandonar seus irmãos e irmãs. Quando Deus o prova, você ainda deveria buscar a verdade. Essa é a exigência mínima para uma vida espiritual. Ter sempre o desejo de buscar e esforçar-se para cooperar, aplicando toda a sua energia. Isso pode ser feito? Se tomarem isso como um fundamento, as pessoas serão capazes de alcançar o discernimento e a entrada na realidade. É fácil aceitar a palavra de Deus quando o seu estado é normal. Nessas circunstâncias, não parece difícil praticar a verdade
e você sente que a obra de Deus é maravilhosa. Mas se a sua condição é pobre, não importa quão maravilhosa seja a obra de Deus, e não importa quão lindamente alguém fale, você não prestará atenção. Quando a condição de uma pessoa é anormal, Deus não pode operar nela, e ela não consegue alcançar mudanças em seu caráter.